Bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, João Vitor. Alô, Edinaldo, boa noite. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Estive hoje no Arruda e queria destacar já um primeiro ponto, até porque tem tanta notícia ruim, né, no Santa Cruz recentemente. Trazer uma notícia boa: o gramado, que tinha sido bastante criticado, com razão, nos últimos jogos, né, no Pernambucano principalmente, o gramado estava bem ruim. Os jogadores relataram pra mim, vários jogadores, várias lideranças do time, me disseram durante os treinos, ó, o gramado tá mal, viu? E a gente já falou com a comissão e tal. E o gramado teve uma melhora, eu diria que a palavra seria uma transformação. Uma esse tempo sem metamorfose. jogar. Uma metamorfose, como você gosta de utilizar. Porque realmente tá num nível excelente para a estreia do Santa Cruz. Que bom. Eu não esperava que tivesse uma evolução tão rápida. Mas veja o que é esse tempo treinando no CT, né? A importância de um CT. O Santa parou de jogar no Arruda, utilizou muito o CT nos últimos dias, tá se preparando para trabalhar muito lá no CT, né? Teve essas melhorias que o Sandro até falou ontem aqui, né? Que fez algumas melhorias no CT para utilizar mais o CT. E o desgaste diminuiu, porque aí não tem outro time jogando no Arruda, no Pernambucano, como algumas equipes jogavam. Não tem o Santa jogando todo dia com o Nordestão, Campeonato Pernambucano. Aí o gramado Você teve, melhorou. além desse fato, né, de você não estar tendo jogos, você teve eu acho que muitas críticas também em cima do gramado, depois que apareceram aqueles porque cogumelos. eu não sei E se você aquilo, lembra de certa forma, fez com que o pessoal reagisse e não sei se trabalhasse. você lembra da época da gestão do Constantino, É. que o que mais se elogiava na gestão era a questão do gramado, né? Que Sim. era um padrão altíssimo aquele gramado. Exatamente. E a mesma pessoa, o Vitor Pessoa, que é o que cuidava do gramado naquela época, tá cuidando do gramado agora também, do patrimônio, né? E aí, realmente fez um trabalho muito bom. E vai melhorar o gramado, né? Agora, para essa estreia, o torcedor já vai ver. Eu até vi alguns pontos que estão meio que manchados, mas isso faz parte Trabalho de do recuperação. trabalho de recuperação. Agora, você vai ver até mancha no gramado. Pode ser até que esteticamente não esteja tão bonito, mas já há um tapete ali no gramado do Arruda, pelo que eu vi no treino hoje. Muito bom saber disso, né? Recuperação do gramado do Arruda. Porque se você não cuida do básico, o básico é o gramado, né? E depois daquelas imagens que a gente teve de cogumelos aparecendo para tudo que era lado do estádio, né, de críticas que já vinham sendo feitas em outras oportunidades, como naquela em que o Grêmio foi lá treinar. Foi. E tiveram até que fazer postagens que repercutiu no Brasil inteiro. Então o pessoal juntou o útil ao agradável, a falta de jogos e as críticas que foram muito pesadas e fizeram com que eles corressem atrás para recuperar o gramado. Dinheiro começou a entrar também, Copa do Nordeste, né? Pois é. Tudo pois é. isso. Bom, Edinaldo, hoje o treino foi fechado. A imprensa só teve acesso ao aquecimento. No aquecimento deu pra ver que Pipico subiu de chuteira hoje. Então, o jogador quando não vai treinar, ele não bota chuteira, ele bota tênis pra dar Significa volta. dizer que ele tá pronto pro Significa jogo. dizer que ele tá pronto. Ele deve ter voltado hoje pro treino. O Santa, claro, não vai passar essa informação porque o treino foi fechado. E o Nadson vinha reclamando dores musculares, mas treinou normalmente hoje, tá tudo bem com ele. Então, Anderson Paulista, que era dúvida, tá treinando normal. Nadson e Pipico. Só não o Daniel, né? O Daniel tá fora. A novidade no treino, a presença do novo lateral do Santa Cruz, né? Que já foi anunciado ontem aqui na Rádio Jornal, o Léo Fernandes, lateral direito. Já treinou? Já treinou, já participou do treino e já chegou com o grupo. É o 8º contratado do Santa após o Pernambucano. Rock Kennedy, Pingo, Fabrício, Nadson, Léo Fernandes, Matheus Miller, Emerson Galego, Ítalo Henrique, todos foram contratados agora. Todos disponíveis para o jogo? Todos disponíveis para o jogo. Agora um detalhe, tem alguns pontos, porque hoje antes do treino, Felipe Conceição concedeu entrevista coletiva. Sobre o jogo, eu vou trazer alguns detalhes da entrevista do Felipe. Não adiantou o time, mas disse que conta no time com Pipico, com Nadson. Sobre a intertemporada, elogiou o empenho do grupo, disse que o grupo está treinando do jeito que ele queria mesmo, no nível de intensidade. Disse que o tempo está sendo muito bem aproveitado nesse período. Sobre contratações, falou que vai usar Ítalo de primeiro volante, aprovou a contratação, disse que a contratação do Léo, lateral direito, foi principalmente porque ele apresentou intensidade, ritmo de jogo, porque ele vinha jogando recentemente, e boa idade. Felipe também está usando esse critério da idade, ele não quer jogador acima de 30 mais no Santa Cruz. Não quer. Então ele até cita boa idade. Quando... Esse termo boa idade é muito ligado aos idosos, né? Turma da boa idade. Mas nesse caso não, a boa idade aí é porque o cara é mais novo, né?
uma das pessoas, né, acabou fazendo, até por uma pauta especial, provavelmente, né? Hoje eu vi uma matéria, até no GE, com os mais de idade maior, né? Os jogadores mais experientes, os mais longevos, né, da temporada na Série D. E aí citam vários jogadores da Série D e 2 do Santa, Chiquinho e Pipico. E aí o Felipe Conceição respondeu o que ele acha dessa situação. E ele chegou a citar o seguinte, olha, o Chiquinho e o Pipico estão treinando muito, estão se dedicando muito. E eu mandei o recado para eles e para todos os outros. Quem não correr no meu time não vai jogar. Esqueça jogar só com o nome. No meu time só vai jogar quem correr. Então ele disse que passou o recado pro Pipico, pro Chiquinho, para todo mundo. E disse assim, tô muito satisfeito com a apresentação, o desempenho dos dois. O Pipico a gente já conhece, né? Já sabe que é realmente um cara. E o Chiquinho também. Então ele elogiou os dois, mas ele citou uma coisa que depois ele disse, poxa, puxei uma polêmica aí sem nada, né? Porque ele disse assim, mas eu espero que o futebol brasileiro mude de mentalidade. Que a gente tá pegando muita gente já em fim de carreira e por isso estamos atrás da Europa. Porque na Europa ninguém tá querendo jogador em fim de carreira. E a gente aceita aqui e os caras vivem sendo as referências do time. Futebol brasileiro precisa aumentar a intensidade, precisa diminuir o nível de idade. E a gente tá muito acostumado pegando as sobras dos outros times, pegando o que a gente chama de futebol dos trintões, né? Ele disse que não é a favor. Você fizer uma análise hoje do futebol brasileiro, que tem de trintão aí como figuras exponenciais nas suas respectivas equipes, é uma festa. Alguns, inclusive, jogando muita bola ainda, né? Alguns, inclusive, jogando muita bola ainda. Agora, tem outros também que chegam só com o nome, só com a fama, e aí fica complicado. Outro ponto, sobre a questão de contratações. Precisa ainda de um zagueiro. Ele não citou outra posição. Só disse que precisa urgente de um zagueiro. Mas todas as outras peças ele disse que está muito satisfeito com as contratações, está gostando das respostas nos treinos dos contratados, ele aprovou todos os contratados, né? Falou em relação à busca por informações dos adversários, porque tem um dificultador. A questão da transmissão, até agora não tem oficialmente, né, a transmissão na TV, na Série D. A CBF está adquirindo aí os direitos de transmissão da TV para a Série D, enfim, ainda se debatendo isso, mas não tem ainda, de fato, confirmadíssimo, prego batido, essa questão. Então, a competição começa segunda-feira e ainda não tem. Muitos torcedores falam assim, como é que eu vou ver o jogo? Mas tem outro ponto, que pouca gente debate. Os clubes, como vão ver o jogo? Porque os clubes têm a obrigação de acompanhar os jogos para saber como estão os adversários, para estudar. Então, o Santa entrou... Vai ter que espalhar olheiro para tudo que é lugar. Os analistas de desempenho do Santa fizeram um grupo com alguns outros clubes da Série C e vão disponibilizar vídeos de posicionamento do Santa, dos outros clubes, e vão estar sempre tentando mostrar dos jogos. Tem alguns clubes que não toparam entrar nesse grupo, mas veja o nível, né? Os caras fizeram um grupo no WhatsApp e ficam mandando vídeos de todos os times, né? Para que eles se ajudem e pegam. Claro que ninguém vai mostrar outros detalhes, né? Mas o básico agora, vai rapaz, você poderia. E tem outro ponto. O Santa também está planejando, e isso vai acontecer, enviar um analista de desempenho, pelo menos, para, por exemplo, o Santa vai pegar na outra rodada o Potiguar de Mossoró. O Potiguar de Mossoró joga onde? Em Manaus? Um exemplo, né? Pronto, o analista vai para Manaus ver o jogo anterior dele, para passar tudo pro Felipe estudar pro jogo contra o Santa. Entendeu? Deve viajar sempre. Se os clubes pudessem pensar nesse tipo de estrutura, mas isso tem que ser pensado mais cedo, de ter a sua própria TV, como tem o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Mas aí no caso dos adversários, né? Não, eu digo no caso do clube para fazer os seus jogos e fazer jogos de adversários, né, também. Mas, enfim, eu acredito que daqui para lá, muito embora já comece a segunda-feira, vai de repente aparecer alguém aí fazendo esses jogos. Não é possível. Não, vai sim. E outra coisa é que o Felipe Conceição falou que espera um bom nível na primeira fase do campeonato, acha que vai ser um campeonato bom. Agora ele disse o seguinte, o Santa para esse início vai ser favorito na primeira fase pela camisa e pela torcida. Ele chegou a utilizar isso, pela camisa e pela tradição. Agora, só vamos ser favoritos, praticamente falou isso, pela bola na reta final da primeira fase. Ele acha que quando ele espera que o time estiver evoluindo. Porque ele disse que pro início o torcedor vai ficar um pouquinho chateado, né? Porque vai ver alguns jogos sofríveis,
por conta de uma reconstrução do time. Mas ele falou, nesse início vai ser camisa e tradição. Agora, eu espero que na reta final da primeira fase já vamos estar com um nível alto de intensidade, de modelo de jogo, de tudo, que é o tempo mínimo, né, para que... Em síntese, ele reconhece que vamos ter um começo tanto quanto sacrificado. Por tudo isso que a gente fala aqui, né, reformulação em cima da hora, pouco tempo para jogar. Enfim, o Santa Cruz vai se ressentir um pouco desse entrosamento e desse conjunto também. E eu fiz uma pergunta que eu acho que todo torcedor do Santa Cruz se faz hoje. Teve um período grande não, né? Mais ou menos, na intertemporada, porque foi do Pernambucano pra cá. Mas com a quantidade de contratações, acaba sendo um período pequeno. E a minha pergunta pro Felipe Conceição foi basicamente, o que você melhorou nesse time com a intertemporada? O que a gente vai ver segunda-feira já do Santa Cruz que você conseguiu implementar nesse período? Pensando no geral, assim, conceitos gerais, a intensidade e a coletividade dentro de campo já está mais forte, né? Vocês vão ver uma equipe correndo junto, independente do local do campo, né? Uma equipe junta, próxima, que consiga criar na parte ofensiva as triangulações, né? Tabelas, né? Jogo de aproximação, coisa que faltava muito na minha chegada. Eu lembro do jogo contra o Ibis que os atletas não tinham uma ideia tão pré-definida de onde iria a bola e qual movimento que eu faço agora. Isso é muito importante para a velocidade do jogo. Hoje a equipe tem, é lógico que vai agarrar um pouco nos primeiros jogos, é normal, mas vocês já vão enxergar uma equipe com triangulação de um lado, triangulação de outro, variação de corredor, apoio sempre para o homem que está com a bola, tem 2, 3, 4 opções para jogar. Isso foi construído, já está dentro do grupo. Eles vão crescer dentro disso, né, que é o que eu falo da primeira fase. Defensivamente, uma equipe agressiva e que sustente essa agressividade o máximo de tempo possível. Acho que a gente vai sentir reta final de jogo, que é normal pelo tempo que a gente está sem jogar. Independente do nível de treinamento, qualquer equipe que fique muito tempo sem jogar, mesmo fazendo jogos treinos, o jogo oficial mexe com o emocional, isso cria um desgaste maior que você não tem como criar num jogo treino, é diferente. Então, assim, mas a gente está preparado para ser uma equipe agressiva defensivamente, que defenda em bloco, que todos participem, e uma equipe ofensivamente também com bastante apoio, com bastante aproximação e também de maneira vertical, buscando um gol sempre. Bom, alguns pontos. Citou que o time já vai ter, depois da intertemporada, intensidade, coletividade, aproximação, triangulações, tabelas, variação de corredor. Ninguém vai segurar esse time. E defensivamente, uma equipe agressiva. Segure o Santa, meu amigo. Evidentemente que depois desse histórico aí, ninguém vai segurar o tricolor. Mas, na verdade, ele está mostrando... A gente tá brincando, mas ele disse que fez uma transformação nos treinos. Ele está mostrando a evolução. Tem algo, assim, que me chamou minha atenção. Ele eticamente, não atacou ninguém. Mas se você prestar atenção detalhadamente, ele chegou a citar uma frase que eu anotei aqui quando ele falou agora aí. O time no jogo contra o Ibis não tinha ideia dos movimentos. Ou seja, estava mal treinado, né? É um time que estava completamente desorganizado e que o time não sabia para onde ir. Isso é muito grave, né? Como se... Agora, não é um fato? Eu acho também. É um fato. Agora, isso também escancara alguns pontos do trabalho do Ranieri que não estava bem feito, né? Porque se o time não sabia para os movimentos, é muito grave. O movimento é uma coisa básica, né? Você ter uma construção, enfim. É uma pauladazinha que ele dá, mas o Santa Cruz realmente pecava muito. Você não tinha um time compacto. Ele está querendo mostrar aí um time mais compacto, né? Isso, aproximado, com aproximação, né? Com triangulação, com mais intensidade. O time do Santa Cruz era muito separado, João. A distância que ficava da zaga para o meio, do meio para o ataque, para a bola chegar, os caras... No início, curiosamente, no início, nos primeiros jogos, o time era organizado. Agora, depois degringolou e ele não conseguiu dar um controle nisso, né? Na verdade, não deu. Então, se houver pelo menos um pouco dessa evolução aí, já é um caminho para se começar a aparecer tudo isso no primeiro jogo, aí, meu amigo, saia da frente. Com esse conjunto aí, ele pode já festejar o acesso. Uma notícia boa é que foi, segundo o Sandro Barbosa ontem aqui na rádio, o Santa pagou uma folha para administrativo, jogadores. Então, se pagou a folha, os jogadores vai vencer a folha dia 15.
Então o Santa tá em dia, com os jogadores Quer dizer, pagou a folha de abril, não é com isso? os jogadores e parte do De administrativo. abril ou março? De abril. Porque vem abril maio, aliás, de março. De março. De abril vai vencer em maio, agora dia Exatamente. 15. Então Eles não receberam venceu mais. ainda, então tá em dia. Mas tem outros grupos de funcionários que estão com 3 meses ainda, já que foi pago esse ontem, tem 3 meses ainda em aberto. Então o Santa tem que ter cuidado com isso, né? Não pode deixar, eu sei que há uma dificuldade muito grande para se conseguir recurso, mas existe também uma dificuldade que o funcionário passa para botar a comida na mesa, para arrumar. É um período aí de colégio, de tudo, né? De feira, coisas básicas, muitas né? atribuições. Tudo caro, né? Gás tá caro, conta tá cara, gasolina tá cara, passagem tá cara. A vida tá cara. A vida, pra viver tá caro. E o cara não tem R$1 no bolso no final do mês. É só se colocar no lugar do funcionário. Tá grave a situação ainda em relação aos funcionários. O Santa tá fazendo aí um esforço e tá muito bem nessa questão dos jogadores, tá cumprindo tudo. O tá Santa em Cruz dia, teve mas não pode deixar de olhar o funcionário. O Santa funcionário Cruz teve com as participações da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil em torno de 3,5 milhões, não é isso? O Sandro disse que já usou esses valores para pagamento de salários, para deixar em dia, mas que daqui para frente o torcedor vai ter que chegar junto, ele dando de entender que não tem mais dinheiro. Pelo montante e pela folha, 3,5 milhões já dá para dar uma segurada boa, né? É. Dá para dar uma Foi segurada pago aí boa. a folha. Agora, repito, tem que olhar também para os funcionários, né? Não podem ficar com esse período grande. Se você tem esse montante, acho que já poderia ter pago. Somos privilegiados, Edinaldo, de trabalhar numa empresa. Não estou dizendo que o Santa não é sério, não, tá, gente? Mas trabalhamos numa empresa correta, que cumpre tudo em dia. E a gente não sabe, graças a Deus, né? Mas você chegar no final do mês e não ter o seu ordenado. No momento que passa um cara desse, 3 meses sem ter um R$1 no bolso. Terrível. É terrível, né? Você desestabiliza totalmente a casa do cara, Tomara a família do cara. De qualquer forma, né? Se através de patrocínio, de colaboradores, de alguma forma, mas que resolva também, do jeito que está resolvendo os jogadores, que se resolva também essa questão dos funcionários. Ok, João? Ok, Ed. Pronto, você acaba de acompanhar o Tricolor do Arruda.